Boa tarde a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito sério que é o governo japonês processando uma igreja aqui no Japão. E eu vou pedir desculpas porque a Lina ela está brincando ali com o papai e eu acho que talvez vai entrar um pouco, né, da voz dela. Ela é uma criança muito alegre, né, gente? Então, peço desculpa pelo barulho. Bom, e sobre essa questão do governo japonês, né, está processando uma igreja, deu na manchete aqui no jornal. Então, nessa parte aqui, mas não é só aqui, gente. Aqui dentro, nas outras folhas. Então, essa parte, toda essa folha aqui, está explicando sobre esse caso. E vocês lembram, em julho do ano passado, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, ele foi assassinado durante um discurso que ele fazia em uma praça pública. E a pessoa, né, que fez esse atentado já foi presa na hora, imediatamente. E depois, na interrogação da polícia, ele falou que ele fez aquilo porque o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, em algumas vezes, né, teve assim contato com a igreja que a mãe desse homem ia. E essa igreja se chama Igreja da Unificação. No Brasil, ela é mais conhecida como a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, tá? Então, a mãe desse homem era dessa igreja e essa igreja é uma seita cristã. E ela tem costume de pegar ofertas exorbitantes. Tanto que essa mulher, né, a mãe desse rapaz, desse homem, ela era uma mulher que tinha muitas posses. Ela tinha casa, tinha terreno, tinha empresa e ela vendeu tudo e deu como oferta para a igreja. E as crianças, né, que era esse homem, os irmãos, tiveram uma vida miserável, porque a mãe dava tudo para a igreja, né, ofertando ali para a igreja. E não é o caso só desse homem, várias outras crianças, né, estavam nessa mesma situação. Só que esse homem, ele já foi lá e acabou, né, fazendo esse atentado, né, ex-primeiro-ministro acabou falecendo e ele levou isso à tona, né, para a sociedade. E, gente, olha o que aconteceu. Muitas pessoas que são filhos, né, dos membros dessas igrejas, tá colocando ele como um herói, porque, tipo assim, ele foi o libertador desses jovens, né, que sofria, então, ali naquela igreja, porque os pais dava tudo pra igreja e as crianças viviam, assim, uma miséria. E tem muitos relatos, né, e não só dessa seita cristã, mas de outras religiões, né, que às vezes tem costumes que as crianças acabam sofrendo um pouco. Enfim, então foi isso que aconteceu. E depois que aconteceu, então, esse atentado, começou a sair um monte de coisa dessa igreja. Essa igreja já era problemática, tá, gente? Já era problemática, mas começou a sair mais coisa ainda. Então, o governo japonês, né, decidiu processar essa igreja para fechar. Então, a ordem agora eles vão colocar na justiça para que judicialmente tenha essa ordem para que feche essa igreja, ok? E também, depois que aconteceu esse atentado, o governo ele tem perguntado muitas coisas para essa igreja. Então, através de cartas, o governo fez muitas perguntas sobre como que funciona essa igreja, como que é a diretoria dessa igreja, como que aonde é gastado todas essas ofertas que é arrecadado, enfim, várias perguntas, e muitas delas não foram respondidas pela igreja. Então, vão ser dois processos. O primeiro processo é uma multa pela igreja não dar satisfação sobre as perguntas que o governo fez. E o governo, né, fazer então questionar a igreja oficialmente, né, escrevendo carta, perguntando, por lei, pode fazer isso, tá? O governo pode fazer isso com as igrejas. E a igreja, ela tem que responder. E se ela não responde, ela tem que pagar multa. Então, o primeiro processo é a multa. Só que a multa
é de 100 mil ienes, porque embora essa lei já existia há muito tempo, ela nunca foi aplicada, nenhuma igreja chegou nessa situação, né? Então, essa é a primeira vez que essa lei vai estar sendo aplicada. E na época que eles criaram essa lei, eles colocaram um valor de 100 mil, por causa que nem todas as igrejas são grandes como essas. Então, pensando assim em tudo, eles na época colocaram esse valor de 100 mil. Então, o máximo que vai ser cobrado para essa igreja, né, como multa, é 100 mil. Agora, o segundo processo, então, que seria para fechar essas igrejas. Uma vez que fechou essa igreja, porque essa igreja tem vários locais no Japão, então todas as igrejas vão ter que funcionar, elas não vão poder mais continuar com os seus cultos religiosos aqui no Japão, será proibido, esse nome com essa igreja não vai poder mais existir aqui no Japão, é assim que vai ser. E o processo, né, para multa já vai ser esse mês, e o processo para fechar a igreja, o governo vai estar entrando com o processo no mês que vem, em outubro. E são 3 pontos, né, que vai ser assim os pontos importantes, né, para esse julgamento, que o primeiro seria se essa igreja, né, seria tipo uma quadrilha que pega dinheiro da sociedade. A primeira questão seria isso. A segunda é a crueldade desse ato, né, de pegar então essas ofertas. E o terceiro é que se isso estava se repetindo. Porque às vezes acontece de dentro, né, de um grupo grande, acaba, tipo, sendo o lobo ali dentro da igreja, fazendo coisa mal. Então, nesse caso, quem é julgado é aquele que fez a coisa errada, e não toda a igreja. Então, é por isso que esses 3 pontos serão ali na justiça, né, os juízes vão estar vendo esses 3 pontos. E no caso, se isso era uma quadrilha ou não, no caso, o governo, depois que teve esse atentado, ele fez call center, ele fez grupo de advogados, ele fez uma campanha muito grande nos jornais, na televisão, e muitas pessoas, tanto os jovens, né, que eram filhos, tanto as pessoas que já frequentaram aquelas igrejas, mas já não fazem mais parte, ligaram para o governo para se abrir com tudo que aconteceu. Então, eles têm relato de muitas pessoas, né, que foram... Aqui no jornal eles expressam como tipo vítima, né? Que foram vítimas aqui. Por quê? A mesma estratégia era usada em várias pessoas. Então, eles já tinham meio que a estratégia ali, como que eles faziam para que lá na frente a pessoa, então, desse essa oferta exorbitante. Então, meio que tinha já assim, faz assim, 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 assado, e aqui você vai pedir oferta, a pessoa acaba dando. Então, já tinha, assim, meio eles agiam da mesma forma com várias pessoas. Então, isso eles consideram, não é uma quadrilha isso, né? Então, é assim que tá sendo no jornal, né? E no caso, se a decisão do juiz for fechar a igreja e a igreja não estiver satisfeita com essa decisão, ela pode recorrer, que daí vai para a segunda instância e depois para o Supremo Tribunal. E daí vamos acompanhar para ver como que então será a decisão, né, do juiz. E mesmo que a igreja ganhe, né, nesse processo e não precise fechar, mesmo assim, ela vai ficar marcada, né? No caso, a sociedade já tá sabendo muita coisa dessa igreja, porque tá sendo muito divulgada. Então, claro, ela vai ficar manchada. Ela já tinha problema, já era uma igreja que muitos já via como uma igreja problemática, né? Agora, será mais ainda, por causa de tudo isso que aconteceu. E não é a primeira vez que isso acontece no Japão, tá? No caso, não foi com uma igreja, foi com uma seita, mas foi mais ou menos em 97, 98, uma seita fez um terrorismo em Tóquio. E na época, quem processou a igreja foi a própria polícia, porque ela já tinha
provas, né, de tudo ali até acontecer esse terrorismo, e a decisão da justiça foi que feche aquela seita. Só que os membros da seita, eles trocaram o nome e continuam aqui no Japão. Só que o governo, ele, assim, tem monitorado muito essa seita, inclusive sempre ela tá aparecendo aqui no jornal de todos os movimentos, porque, claro, depois de um terrorismo que aconteceu lá em Tóquio, né, a sociedade ela tem um pouco de medo, né, dessa seita. Mas é diferente, porque na ocasião era uma seita que fez um terrorismo, agora é uma igreja, né? São diferentes, mas só para falar que já aconteceu isso, né? De eles fecharem um grupo religioso, tá, gente? Bom, e aqui na tradução LB nós vamos estar acompanhando essa notícia e qualquer novidade nós voltamos aqui para passar para vocês. Mas quando acontece, né, quando uma igreja destaca dessa forma ruim, afeta as outras igrejas também. E quando eu falo as outras, eu falo de todas, tanto as evangélicas, católicas e as outras religiões. Todas as igrejas começam a ser mal vistas, né? As pessoas que querem buscar a Deus, as pessoas que querem né, ir na igreja também são mal vistas. Tipo assim, olha lá as vítimas, sabe? Então, isso acaba acontecendo. E eu frequento uma igreja japonesa, né? E o pastor onde eu frequento, ele é líder da associação cristã, né? Aqui da região. E ele fala que realmente, depois que aconteceu isso, a igreja tem sofrido bastante, né? Com mais preconceito ainda. E cientificamente, na parte psiquiátrica, na parte de neurologia também, já é comprovado que oração, buscar a espiritualidade faz muito bem, né, para o cérebro, para o ser humano, né? Então é muito triste, né, que tudo isso esteja acontecendo. E também é uma boa hora de pensar, né, o que cada um busca, porque muitos que buscam a Deus acreditam cegamente no que o pastor diz e esquecem de buscar a fonte que é a Bíblia, porque muitas pessoas, se lessem a Bíblia, pelo menos lessem a Bíblia, já perceberiam que talvez o pastor não está pregando conforme a palavra de Deus, né? Então fica um alerta, né, para você. Se existe a Bíblia, é porque é necessidade. Por que as pessoas deram a vida pela Bíblia? É para que você não seja enganado por falsos pastores. Tá bom, gente? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.